Olá, e como nós dizíamos anteriormente, eu quero mais uma vez me desculpar por essa pequena interrupção. Eu estava explicando a respeito da ausência momentânea da candidata, o episódio que ocorreu lá na TV Vanguarda, certamente vamos nos referir a isso aqui. E naquele instante que nós interrompemos, a candidata Vera Saba adentrava o nosso ambiente aqui, os nossos estúdios. Eu quero inicialmente, ao cumprimentá-la, dizer que é uma satisfação recebê-la aqui. E eu gostaria que o Paulo de Tarso iniciasse o questionamento até por esse episódio inusitado aí que aconteceu, certamente ele vai se referir a isso. É claro, todo mundo está curioso para saber o que aconteceu nessa reunião que acaba de se encerrar entre todos os candidatos e a TV Vanguarda a respeito de um debate que, segundo consta, foi cancelado hoje. A gente vai começar por aí, mas o objetivo nosso é apresentar a candidata Vera Saba dentro de um contexto em que permita ao nosso internauta avaliar o que ele pensa a respeito dessa candidata, dessa mulher, dessa militante, desta bancária, dessa sindicalista, enfim. Essa ex-vice-prefeita. Já foi vice-prefeita, evidentemente, e vai lhe custar perguntas incômodas a esse respeito, né? Então não vamos deixar dúvida em relação a isso. Então, para começar, Vera, para a gente dar o chute inicial, está todo mundo curioso a respeito do que aconteceu e o que foi decidido nessa última reunião que você se encontrava agora há pouco lá com o pessoal da TV Vanguarda. Desculpa, estavam todos candidatos lá? Todos candidatos. Boa tarde Carlos Marcondes, nosso querido jornalista, apresentador e empresário renomado em nossa cidade e região. E quero cumprimentar também carinhosamente nosso querido Paulo de Tarso, jornalista, um idealista do jornal Contato, que também é uma grande referência de comunicação em Taubaté e região, é muito lido, não só na região como no estado de São Paulo. E eu quero também cumprimentar carinhosamente a todos os internautas, esse público especial que acompanha essa trajetória do Jornal Contato. Nós estávamos numa reunião, porque a Vanguarda convocou todos os candidatos para a apresentação de todas as regras do debate. Que seria dia 29. Isso, estava previsto dia 29. Mas ela definiu em suas regras que chamaria os candidatos aptos dentro da lei eleitoral, das regras eleitorais. Os aptos seriam que tivessem representatividade política no Congresso, são 9 deputados, e os não aptos partidos que não atingiriam essa representatividade política. Além dos aptos, foi determinada uma regra que o candidato que atingisse 5% poderia participar desse debate. Então, nós conversamos, pedimos um tempo, conversamos, dialogamos e chegamos a um consenso de forma unânime. Diálogo entre os candidatos. Entre os candidatos, 7 candidatos, de forma unânime, decidiram e registraram em ata agora. O motivo do atraso foi porque todos tinham que assinar essa ata, decidindo que ou a emissora convoca todos para a participação do debate, proporcionando à população de Taubaté esse exercício da cidadania, conhecer os candidatos e suas propostas, ou nenhum dos candidatos participariam desse processo. Então, foi um marco histórico, foi uma união pela democracia em Taubaté. Eu gostaria de fazer a seguinte colocação a você, Dani. Quando você disse que a Vanguarda estipulou essas regras, primeiro ela focou a legislação eleitoral. Certo. Portanto, aqueles que não têm representatividade no Congresso estariam excluídos naturalmente. Aí ela colocou uma regra própria, que seria dela. Quem atingisse 5% em pesquisas entraria para participar do debate. Seria isso? Então é uma regra exclusivamente dela, independentemente da questão legal, né? Porque ela poderia ou não convocar todos, evidente. O que ela seria obrigada, no caso, a trazer para o debate seria aqueles que têm representatividade no Congresso, de acordo com a lei. Seria isso? E nessa atitude dos candidatos, né, alguém que ficaria de fora, seriam 2 candidatos que ficariam de fora? Na
Na verdade, os que estivessem abaixo agora, sairá uma pesquisa segunda-feira com toda a definição desse cenário político. Então, os que ficariam abaixo de 5% não poderiam participar do processo, dessa grande organização. E na argumentação é importante, Carlos Marcondes, porque esse é um pleito eleitoral onde a população ela tem 45 dias de eleições e quer conhecer as propostas, né? 45 dias de campanha e a população quer conhecer o candidato e quer conhecer as propostas. Então não existe um meio mais rápido com o meio da TV, desse debate, a oportunidade de ver também, analisar o desempenho de cada um. Foi colocado numa base de argumentação que dia 25 de agosto sai uma decisão do Supremo Tribunal Federal interpretando a lei que, na verdade, a emissora, dando poderes para que a emissora pudesse também realizar o convite para esses candidatos não aptos. E esse entendimento, essa interpretação, ela tem força normativa em nosso país. Então, a emissora, ela tem a oportunidade de levar todos. E não houve aí a manutenção das regras. Então, com todo respeito, eu acredito que esse foi um ato e uma decisão que vai garantir e assegurar maior democracia e também um novo posicionamento dessa emissora, porque com certeza é importante que ela também realize esse debate. Nós vamos aguardar agora. Foi um ato naturalmente discricionário da emissora e os candidatos enfrentaram essa situação e tomaram uma posição unânime. Mesmo eventualmente o debate podendo interessar um ao outro, e assim mesmo o resultado tendo sido unânime mostra que houve o que você falou, um gesto democrático, né? E essa união e essa unidade eu acho que realmente é importante. Agora eu queria te perguntar o seguinte, esse processo rápido de eleição, como você diz, de campanha, de 45 dias, essa decisão, eu acho que não do Supremo, mas do Tribunal Superior Eleitoral, flexibilizando as regras para participação em debates, etc. e tal, essa atitude discricionária da TV Vanguarda, você acha que isso tudo pode mudar alguma coisa no resultado da eleição em Taubaté ou não altera em nada em termos de resultado? Eu acredito que sim, muito, porque muitas pessoas esperam esse debate final para acompanhar o desempenho do candidato. Eu acredito que vai influenciar, eu acredito que a emissora vai rever o posicionamento dela, tendo em vista que também para toda regra existe uma exceção. E a exceção que está em pauta é a violação de um princípio da soberania popular. Porque quando você fecha as portas da democracia, você impede que as pessoas tenham acesso a isso. E a TV ela tem a obrigação também de prestar esse serviço para promover a cidadania. Bom, candidato, a gente tendo prestado esses esclarecimentos aos internautas, que certamente aguardavam isso, agora o Paulo fica com as perguntas mais atinentes à sua candidatura e à eleição em Taubaté. Por favor, Paulo. Mas eu torço para que esse debate aconteça, né? Então, mas, e nessa oportunidade que nós estamos vivendo aqui agora, Vera, gostaria de saber como é que a Vera Saba definiria a Vera Saba. Quem que é a Vera Saba para a Vera Saba? Bom, é importante falar do seu perfil, falar da pessoa que você representa. E é importante que as pessoas votem também conhecendo os seus candidatos. Eu quero me apresentar a vocês como uma mulher trabalhadora. Sou trabalhadora bancária, 27 anos. Trabalho no Banco Itaú, do PAB Volkswagen. Eu sou liberada porque sou dirigente sindical. Também atuo como diretora executiva do Sindicato dos Bancários de Taubaté e região. Estou desincompatibilizada. Eu tive a oportunidade de presidir o sindicato por 2 mandatos e também quero deixar claro, né, a importância da mulher nesse processo político e reunir várias outras funções, não só na parte
profissionalismo, né, como bancária, trabalhadora bancária, tenho uma formação, sou professora, sou formada em educação artística, especializada em música, ex-estudante de canto lírico da Fego Camargo. Agora eu tive a oportunidade de fazer uma formação em Direito e uma oportunidade também de passar num exame da ordem, super difícil. Então ter uma profissão de advogada que muito me honra também. E além disso tudo, fazer um curso de pós-graduação para me especializar nessa formação de gerente de cidade. E além de tudo isso, ser mãe de 2 filhinhos, né, de 2 adolescentes, da Yasmin e do Nicolas, ser casada com Miguel Saba, uma pessoa que me apoia muito, que me incentiva muito. E ter essa história, essa trajetória de militância no movimento sindical. Participei também fortemente do controle social, fui conselheira de políticas públicas para as mulheres, fui conselheira do Ministério do Trabalho e Emprego, fui conselheira da Previdência Social, eu tive a oportunidade de participar da Comissão de Saúde do Trabalhador, fui uma das idealizadoras da implantação do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Pindamonhangaba, o Marcondes, que tem uma afinidade com essa cidade, sabe da importância desse centro, que é um atendimento regional e que preza pela promoção à saúde do trabalhador. E além... Se você me permite, pois não. O currículo é muito rico, muito extenso. E entrando exatamente nas colocações que você está fazendo, a Adriana Oliver, por exemplo, pergunta a você o seguinte, ela quer saber quais as suas propostas principais em sendo eleita prefeita, e quais serão seus secretários. Talvez ela entenda que você não tem uma equipe tão consolidada. Certo. Então, Adriana, em relação às propostas principais, nós organizamos um fórum para reunir principais temáticas importantes da nossa cidade e dentro desses eixos estabelecemos prioridades na questão de saúde e qualidade de vida do taubatiano. Entre as principais propostas, destacamos a construção do Hospital Municipal com maternidade, um atendimento à saúde básica, a ampliação desse atendimento e eficiência na rede, na questão de eixo de desenvolvimento econômico, a ampliação de vagas e atração de novas empresas, novos empreendimentos, e dividimos também nesses eixos a questão da valorização de uma gestão democrática e participativa que foi muito sufocada em nossa cidade, a questão de um governo de eficiência, implantar aqui uma cidade digital que possa promover e também garantir transparência nesses serviços públicos e um acompanhamento maior da população de Taubaté. E também trabalhamos ações, muitas ações em políticas públicas e ações afirmativas. Na questão da equipe, né, nós vamos desdobrar os eixos, né, aqui à medida que os internautas forem perguntando. Mas em relação aos secretários, nós vamos trabalhar um secretariado. Primeiro, analisar todos os servidores de carreira que têm competência técnica. Nós vamos valorizar dentro desse processo de comissionados e a nossa equipe ela vai ser composta por profissionais que têm um perfil político-técnico. Não vamos focar somente em um perfil. Isso é muito importante. Um gestor ele tem que trazer ao seu lado para uma gestão integralizada pessoas altamente capacitadas, comprometidas e que tenham realmente conhecimento sobre política e a competência técnica para executar as áreas que forem compostas dentro da prefeitura. Tem alguns nomes para apresentar? Existem alguns nomes, mas alguns nomes que não gostaríamos de expor agora. Nós gostaríamos de deixar mais próximo do processo eleitoral. Então, eu acho que tem todo o direito seu. Claro, o processo eleitoral depende de muita negociação a ser feita. Mas tem um lado seu que tem muita gente curiosa para saber, que é a participação da candidata Vera Saba na vida política partidária. Você foi uma candidata, você foi uma militante do PT, né? Teve uma participação importante aqui dentro do PT e foi vice-prefeita ao mesmo tempo, pelo PT, do ex-prefeito Roberto Peixoto. Né? E um momento muito delicado, porque quando o PT faz esse acordo
com o Roberto Peixoto, o Roberto Peixoto já estava bastante complicado em termos morais, em termos jurídicos, havia processo em cima dele. Hoje condenado, né? Agora condenado. 38 anos. Eu tenho, se você quiser que eu tenha até a sentença que o condena. E naquele momento, estou dizendo 2007, foi um momento, inclusive, com a Luiz Mercadante, esteve em Taubaté, foi feita a aliança, o presidente do partido aqui era o Salvadorzinho Soares, né, que hoje também não está mais no PT, assim como a senhora também não está, né. Como é que foi para a Vera Saba participar daquela aliança com o Roberto Peixoto, no momento em que já estava denunciado, por exemplo, o apartamento de Ubatuba, já estava denunciado o sítio lá de São Bento do Sapucaí, né? E já havia processos de compra também sobre investigação, ou seja, o Roberto Peixoto estava já bem complicado naquele momento. E a Vera Saba foi indicada, depois acabou aceitando e foi eleita vice-prefeita. O que a fez participar desse processo de aproximação com o Roberto Peixoto? Na verdade, foi a discussão de um grande projeto de transformação social para Taubaté. A união de duas grandes forças, PMB e PT, em uma época em que o PT ele tinha um melhor desempenho e popularidade. Era PMDB e PT. PMDB e PT. Desculpa. PMB não. PMB não. Quando você falou PMB, até eu me confundi. PMDB e PT. PMDB e PT. PMB é o Partido Novo, o qual faço parte no momento. Então, o que ocorre é que na época existiam propostas de trazermos, na época o PT encaminhar muitos recursos para a cidade de Taubaté, priorizando o desenvolvimento, a questão de programas habitacionais, investimento de emendas parlamentares e trazer o desenvolvimento, projetos como a remoção do trilho, era também a discussão do plano de desenvolvimento, de aceleração do crescimento no nosso país, tinha os PACs e tinham grandes projetos estruturantes que eram necessários. Houve todo um consenso no partido e eu realmente fui para as ruas, participei do processo, atuei junto e conquistamos a vitória. Só que no início do mandato nós tivemos um problema sério, porque o prefeito não queria uma gestão compartilhada. Ele me impediu de fazer parte do governo, eu insisti bastante e acompanhamos o desenvolvimento do seu governo durante 6 meses e quando vimos que ele se distanciou por completo de todos os planos, projetos que tinham... Mais uma pergunta indiscreta aqui que certamente o eleitor quer dizer. Quem impediu efetivamente, o prefeito ou a esposa do prefeito, a dona Luciana? Eu acredito que o prefeito, porque o prefeito... Porque se comentava na época que a primeira-dama não permitia que a senhora adentrasse. Foi o prefeito porque ele foi extremamente deselegante comigo, já no dia da posse. Falou que eu não precisava me apresentar na prefeitura. Ele foi deselegante comigo durante o momento que tivemos junto na prefeitura de Taubaté. E lembrar disso me faz muito mal. Porque foram momentos difíceis da minha vida, muito difíceis no sentido de querer lutar por um ideal, lutar pelos taubatianos. Certamente você superou, tanto é que está aqui como candidata a prefeita. E foi muito difícil, porque a cidade sofreu com a falta de medicamentos, com a falta de atendimento médico, a cidade sofreu com muitas denúncias de corrupção e eu contribuí com esse processo. Encaminhei as denúncias para o Ministério, para a polícia, para a Defensoria, fui a Brasília, mas essa situação do governo em relação a uma mulher, a maneira como ele me tratou foi muito ruim. Publicamente fiquei extremamente exposta. Era um motivo de piada, inclusive. O pessoal dizia o seguinte: a Vera Saba, ela é vice-prefeita que não tem sequer um banquinho para sentar dentro do Palácio do Bom Conselho. E esse limão azedo nós transformamos em um processo de uma limonada russa, Carlos. Sabe por quê?
porque nós fomos para a cidade, nós fomos para as ruas, nós fomos conversar com o povo, nós desenvolvemos projeto, a vice nos bairros. Tudo isso que você está citando, perante o eleitor, você acha que essa migração sua de partido, ter estado no PT, ter saído, tentado se viabilizar como candidato a prefeito e ter conseguido, até outro dia você não tinha vice, né, o seu vice-prefeito, aliás, consta que é uma pessoa já de idade avançada, que nunca teve atuação em vida pública. Por exemplo, você eleita, amanhã ou depois um impedimento seu, será que esse vice estaria preparado para assumir a prefeitura? Com certeza. Ou foi um arranjo de última hora? De forma alguma, o Binotto é uma pessoa extremamente capacitada, inclusive vai conceder entrevistas, podem convocá-los para um debate, uma pessoa madura, séria, ética, um profissional capacitado, um psicólogo. Mas essa migração sua não gerou um desgaste da sua imagem perante o eleitor, perante a população? De forma alguma, nós temos aí um candidato que está completamente impugnado e está realizando seus programas naturalmente, como se nada estivesse acontecendo na cidade. É uma coisa mitológica. O que está acontecendo em Taubaté é mitológico. Então, um enfrentamento com a justiça, nós não temos esse enfrentamento. Nós colocamos e validamos no processo um vice que não teve uma filiação por causa do prazo que não foi remetido de um partido que estava na mão de um dos coronéis da cidade e que, graças a um empenho, uma dedicação, idealismo, nós temos 2 partidos que estão fora, independentes e lutando para que a cidade tenha uma proposta melhor. Mas o PRTB e o PMB, que faço parte. O candidato, a senhora teve uma militância longa no PT, foi uma petista convicta, eu posso ter tranquilamente que também fui, né? Mas que a sua ruptura com o PT se dá, na minha opinião, eu posso estar enganado, a senhora vai ter direito a responder, evidentemente, de maneira tardia, né? Porque os escândalos do PT já vinham lá do primeiro mandato, lá do mensalão, depois até surgiu o Petrolão, depois primeiro governo Dilma, segundo governo Dilma estourou tudo de vez, né? E só então a senhora rompeu e foi para o PMB, Partido da Mulher Brasileira. E eu lhe pergunto, o que a fez esperar tanto tempo para romper com o Partido dos Trabalhadores? Na verdade, lá atrás, dentro do processo PMDB e PT, como vice-prefeito, eu rompi com o prefeito, propus um plebiscito no partido interno e eu segui independente. O partido sempre respeitou meu posicionamento. E há muito tempo eu vinha debatendo com as lideranças do PT em relação a posicionamentos políticos. Mas eu cumpri esse ciclo na minha vida e eu encontrei uma grande oportunidade, Paulo. E em relação ao PT, como um PSDB e outros partidos, PP, vários outros partidos que fazem parte de escândalos no cenário, temos que deixar bem claro, são pessoas que erram e devem ser punidas. Nós não podemos derrubar uma legenda política, porque nós vivemos num Estado democrático de direito e nós temos que respeitar pluralismo político. Nós precisamos dos partidos, eles são essenciais para a nossa vida. Nós não podemos destruir a imagem dos partidos, nós temos que punir os políticos corruptos. Eu tive a oportunidade de migrar para um partido que defende a bandeira da valorização da mulher, da igualdade de gênero. Eu tenho a luta dos trabalhadores, eu tenho um histórico, eu saí do partido com uma condição ética, respeito às origens, faço parte de uma história do partido, trouxe recursos, fiz articulação, fiz parte do PT. Fiz sua história com o PT, porque o PMDB é novo ainda. O PMB é novo ainda. Hoje a gente está confundindo aqui. PMDB é muito próximo do PMB. Mas o PMB é um partido novo, repleto de ideais, com novas lideranças, com novas propostas e veio para mudar a história política do país. Eu acredito nesse partido. Ele abriu portas para mim e me chama agora para fazer parte de um desafio na estadual. Então não podemos abrir mão desse grande projeto. Sobre esse ponto, a última pergunta que a senhora não respondeu. Por que demorou tanto para romper com o PT? Claro.
Eu não rompi com o PT. Na verdade, eu saí, eu mudei de legenda. Isso é um direito de todo cidadão. Porque você não é obrigado a seguir um partido, ou uma religião, ou torcer para um time de futebol. Isso é uma coisa da sua dignidade. Você tem o direito de escolha. A vida é feita de escolhas. Eu não rompi com o PT. Eu migrei de legenda. Porque existia também a discussão de sair candidato ou não e discutir um futuro político para Taubaté. Eu tive a oportunidade de discutir um político em Taubaté, uma proposta nova, por meio do PMB. Então foi por meio do PMB que eu achei uma oportunidade e também apoio, autonomia, a oportunidade de comandar, de presidir, de trazer essas lideranças junto comigo para compartilhar esse momento. Eu não rompi, saí do partido dentro também de um processo legal. Eu jamais trairia uma legenda. Eu sou muito fiel e eu tenho convicções das coisas que faço na minha vida de respeito. Eu tive também essa oportunidade legal de sair e sair dentro dessa regra, porque com a mini reforma eleitoral você poderia migrar para uma nova legenda. Então foi tudo feito dentro da legalidade, tudo feito com respeito e jamais vou negar toda a formação que tive e oportunidade de articulação com o governo federal que trouxe muitos benefícios para os taubatianos. Candidata, por falar em governo federal e benefícios, duas coisas ligadas que eu quero te perguntar. Primeiro, o que você considera de chance real de vir a ser a prefeita? Se nós considerarmos as pesquisas, que são o retrato do momento, você não as lidera. Então eu quero saber primeiro se você se sente mesmo no páreo para se tornar prefeita de Taubaté. E segundo, qual a sua visão sobre o que é dito no país hoje de que o Brasil foi vítima de um golpe? Você concorda com essa expressão? Olha, essa disputa, ninguém entra numa disputa para perder. Nós entramos numa disputa para ganhar. E chegar até aqui já nos sentimos vitoriosos, porque não temos recursos milionários, mas temos uma campanha rica em ideais, em propostas, em seriedade. Eu sou uma mulher que tem 8 anos de vida pública, praticamente. Estou encerrando o mandato de vereadora, fui vice-prefeita em Taubaté. Não tenho absolutamente nenhum processo contra mim. Nós estamos levando para as ruas a esperança de uma cidade melhor, mais justa para se viver. O povo taubatiano, ele vai escolher diante de tanta corrupção, de tanta mentira e de tanta falta de um serviço público de qualidade, quem ele quer no comando da prefeitura. Você está convicta, então, da vitória? Eu estou convicta. E nós estamos, a cada dia, nós vamos para as ruas pedindo o apoio, o voto de confiança para o taubatiano. É ele que vai decidir o futuro da cidade. Com relação à pauta nacional, houve golpe, na sua opinião? Eu acredito muito na Constituição, no Estado Democrático de Direito, e se queremos mudar a ordem, tem que ser pela ordem. Porque aquele que não acredita nessa Constituição e nas nossas normativas, como estamos instituídos e representados, pelos poderes legislativo, executivo e judiciário, aqueles que não acreditam nisso, que façam uma revolução. Eu acredito que houve sim um direcionamento sério em relação ao Congresso Nacional. Eu estudei todas as páginas do processo de defesa da presidenta Dilma Rousseff. Presidenta ou presidente Dilma? Tanto o presidente como presidenta. A palavra presidenta é utilizada para chamar a atenção, porque nunca se pensava nesse país eleger uma mulher presidenta da República. Foi a nossa primeira presidenta. Mas estudando está aplicado. O português, ele tem essa flexibilidade também, não é errado. Muitas pessoas falam, nossa, é errado, nossa, que coisa feia. Não. Isso criou uma certa comoção. Isso, e existe. No geral, com certeza. Esse capricho da senhora Dilma, na verdade, né? Mas ela quis destacar a mulher, ela quis. Então, na sua avaliação, não houve golpe, a Constituição sendo cumprida e os poderes todos exercendo as suas funções na sua plenitude, foi isso? Em relação ao impeachment, Dilma foi condenada
politicamente e não juridicamente. Dilma tem todo o direito de buscar os organismos internacionais porque houve violação, sim, dos direitos humanos. Houve golpe. Houve, acredito que sim. Golpe no sentido de violar o direito à ampla defesa e o contraditório, como pedaladas fiscais é considerado crime somente para uma presidente da República e não para os governadores que cometeram o mesmo crime, então? Desculpa, candidata, mas a senhora realça a situação da Constituição, a legislação sendo cumprida, depois, ao mesmo tempo, num gesto até incoerente, a senhora diz que não, que houve golpe. Não existe essa condenação. Porque não tem como se sustentar a questão política se não tiver aliada ao setor jurídico. Então, tendo havido uma violação com relação à legislação em si, como a senhora está colocando, então, na sua avaliação, houve golpe, ponto. Carlos, eu quero deixar bem claro que o posicionamento sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff foi um posicionamento e uma condenação política. Não foi uma condenação jurídica. Os juristas do país, os maiores especialistas em direito constitucional, eles acreditam sim que ela tem todo o direito de lutar por esses princípios que foram violados. Eu, como agora uma operadora do direito, e estudei o caso, estudei todo o processo, acompanhei toda a sessão em relação até à condução da presidência da sessão lá na Câmara dos Deputados, que nós vimos hoje, né, a falta de idoneidade dessas lideranças, a falta também da integridade, dessa representatividade. Nós temos convicção de que houve sim a violação dos direitos humanos da presidente. Então, agora eu vou ser obrigado a entrar. Pode entrar. Nessa dividida aí, porque ouvindo o teu discurso atentamente, eu fico com a impressão que a senhora está envergonhada ainda de ter saído do PT. Né? Não tem nenhuma convicção de que saiu convencida, comissão é redundante, né? Nenhuma convicção de que a sua saída de fato representou uma mudança de visão política e uma mudança de rumo na sua vida. Senão, digamos o seguinte: qualquer julgamento que ocorra pelo Congresso Nacional, qualquer um que seja, ele é essencialmente político. Claro. A questão jurídica, você discute na instância jurídica, tem os fóruns, primeira, segunda, terceira instância, tem os tribunais de justiça, mas a sustentação tem o do STF. E o embasamento tem que ser jurídico, como foi. Os maiores juristas desse país também sustentaram a tese do crime praticado. O embasamento é político, é o conjunto da obra. É isso que nós estamos discutindo. Quer dizer, e quem acabou herdando esse conjunto da obra, que começou com o seu Luiz Inácio Lula da Silva, e depois teve continuidade com a senhora Dilma Rousseff, e com todos os desdobramentos, não vou repeti-los porque é cansativo, falar desde o mensalão até o petrolão e outros escândalos que continuam acontecendo, isso nessa parte de escândalo, sem falar nos aspectos essencialmente políticos que estão por trás disso. Esse julgamento é político. Achar que a justiça em si vai dar conta, ou você está querendo judicializar a decisão política. A decisão política é clara, é o seguinte: o conjunto da obra do PT foi condenado politicamente. Ponto. É isso. Agora, a senhora não concorda com isso? Paulo, eu mudei de partido, mas eu faço análise criteriosa, eu faço estudo jurídico, eu não fico somente reproduzindo o que a maioria reproduz. Olha, aquilo, ela é uma criminosa, ela é uma criminosa. Eu levanto o processo, eu estudo o processo lá na Câmara como legisladora, eu tenho obrigação de não somente me posicionar de forma política, como jurídica. Quando você tem uma formação técnica, você não vai fechar o seu campo de visão. A sua visão, ela vai abrir. O seu campo de visão é sistêmico. Eu não posso analisar as pessoas de forma isolada. Uma vez que lhe é dada essa formação, conhecimento, você tem mais responsabilidades para assumir. Então, eu estudei o processo como uma estudante admiradora, né, na época, em relação ao direito constitucional, e hoje quero me especializar também em direito constitucional, como operadora do direito, como advogada,
eu entendo que houve sim violação de direitos humanos, dentro do artigo 5º da Constituição, ao direito ao contraditório e ampla defesa, estou falando de direitos e garantias fundamentais. Então, Dilma errou muito porque não teve nenhum apoio popular e também, inclusive, Paulo, não sentiu o apoio total do Partido dos Trabalhadores, porque o partido tem bastante militância, poderia ter feito toda uma organização maior de mobilização em apoio ao presidente Dilma Rousseff, o que não vimos nas ruas. Não vimos, porque sentimos realmente que o governo não tinha aprovação total da população de Taubaté. Então, não tem que discutir essa questão de mudei de partido e não mudei de convicções. Eu estou nesse partido para ser justa, eu não vou condenar ninguém, não estou aqui para julgar, nem fazer, eu nem sou advogada da Dilma, eu não sou advogada da Dilma, mas o processo, eu tenho condições de me posicionar. Meu posicionamento é de que ela tem direitos violados e tem que lutar por isso. Então, essa é uma questão controversa, naturalmente. Ela teve todo o direito ao contraditório, enfim, os espaços todos foram respeitados. Realmente é uma discussão bastante complicada. Está aí o resultado, o país assistiu, né? Certamente, se você tivesse sido advogada dela, talvez ela tivesse um apoio ainda maior, porque você já está argumentando como tal. Vamos voltar para Taubaté. Eu queria te fazer uma colocação bem pontual, que é um assunto nervoso, é um assunto que mexe com toda a área social da cidade, especialmente com os mais pobres. Vamos falar de regularização fundiária. O que você pretende e o que a última gestão, especialmente, do Ortiz Júnior, fez nessa área? Você conhece o que acontece em Taubaté? Você tem informações? O que você pretende? Já que a legislação hoje, a legislação vigente, dá um espaço grande para que os municípios possam trabalhar nessa questão. Qual a sua visão sobre isso, candidata? Então, a questão da regularização fundiária é muito grave no município, porque uma cidade, ela tem que ser organizada e planejada. E Taubaté não cresceu de forma organizada e planejada e também não ocorreram fiscalizações e o controle disso, dessa regularização. Existia uma pendência no governo anterior de muitos loteamentos irregulares que teriam que ser regulamentados. Isso. E que foi aberta a oportunidade dessas pessoas entrarem com requerimento para ter um termo de posse, para ter a garantia desse termo de posse. Nós assumimos no nosso plano de governo, é bom destacar, Carlos, que o plano diretor do município de Taubaté está suspenso, ele tem que ser encaminhado novamente para a Câmara Municipal de Taubaté, porque ele violou o Estatuto da Cidade e não cumpriu as etapas da convocação da população para as audiências públicas, porque ele tem que ouvir também essas pessoas que moram nesse lugar e escolheram lugares para morar sem terem documento, sem terem a garantia de infraestrutura, sem terem as vias asfálticas devidamente, em funcionamento, em pleno funcionamento, sem ter o transporte, garantia de segurança, as escolas, a questão de saneamento básico, rede de esgoto, que nós queremos fazer. Desculpa, mas o que eu lhe perguntei foi o seguinte, a situação da regularização fundiária, independentemente dessas questões. A senhora saberia me dizer, por exemplo, quantas áreas, quantos loteamentos foram regularizados nessa última gestão? Não foram regularizados. Nós, inclusive, solicitamos por requerimento para a Prefeitura Municipal. Ela se negou a responder, até agora ela não respondeu, porque esse termo de posse tem que haver um controle de todas essas áreas. E ela vai ter que encaminhar ou para a Câmara ou para o Ministério Público. Nós assumimos um compromisso de acompanhar todos os loteamentos irregulares, essas áreas, e fazer uma análise jurídica, porque muitas áreas que estão sem a documentação também, Carlos, elas foram estabelecidas uma relação comercial de contrato de compra e venda, e muitas vezes tem mais de um dono, então é preciso fazer análise. Mas eu me sinto na obrigação de esclarecer aqui, o seu adversário hoje, Isaac, também afirmou aqui que Taubaté só regularizou um loteamento. E São José teria regularizado 24. A realidade, a senhora pode ter certeza do que eu vou lhe dizer, Taubaté regularizou 35 loteamentos. Aliás, um trabalho meritório que foi feito aqui.
com a participação do Ministério Público, Cartório de Registro de Imóveis de Taubaté, com as pessoas recebendo a titulação efetiva, domínio e posse. Então essa informação, me perdoe, mas está equivocada, e a razão da minha pergunta é saber exatamente se eventualmente eleita, a senhora vai dar continuidade a esse trabalho que está se fazendo em Taubaté. Porque isso independe de plano diretor. Isso, na verdade, é emanado de uma legislação hoje estadual e toda uma normativa também da corregedoria, né, que permite essa regularização tanto que foi feita. Então é bom esclarecer isso para o eleitor não entender que houve essa falha, vamos dizer assim, e uma das áreas que funcionou muito bem, por questão de justiça, eu acho importante citar aqui, foi essa área em Taubaté, candidato. Então, não existe desenvolvimento urbano sem que haja a definição no plano diretor do município. É equivocado esse posicionamento em relação ao desenvolvimento urbano. Eu tenho bastante conhecimento de direito urbanístico, sim, e eu trabalho com dados oficiais. Eu não trabalho com dados genéricos. Eu, como legisladora, eu exijo do poder público os dados atuais, corrigidos e oficiais. Eu não posso divulgar para a população de Taubaté dados fictícios ou genéricos. Eu não posso expor dessa forma. Eu não divulguei dados fictícios. Então, eu exigi do poder público o posicionamento dessas áreas, pessoas que não têm infraestrutura que deveriam ser garantidas a ela. E nada pode ser feito também, nada pode ser alterado no município, nenhuma emenda pode ser apresentada sem a discussão democrática do plano diretor do município. Isso nós temos conhecimento e nós vamos regularizar em Taubaté. Não existe desenvolvimento urbano sem discussão no plano diretor. Mudando para um outro ponto, candidata, no seu programa, ele tem início pela construção de um hospital municipal, né? Ou seja, o início diz que qual é a área prioritária que a candidata está querendo atacar. Então, elegeu-se a saúde. E, primeira proposta, construir o hospital municipal, ampliar e reestruturar os postos de atendimento médico e odontológico, os PAMOS, né, com contratações de mais médicos e enfermeiros, garantir o fim da terceirização da saúde que teria ocorrido na cidade, investir na medicina alternativa e investir em medicina holística. Esse é o conjunto, que é o resumo, tem mais coisa, evidentemente, mas um resumo do que a senhora propõe para a questão da saúde. Então vamos começando aqui pela construção do hospital municipal. O que a senhora entende por construção? Porque é a mesma proposta de reeleição do Júnior Ortiz. Quer dizer, que provavelmente não vai poder ser candidato, mas não importa. Na plataforma dele, ele abre a plataforma da saúde com a construção de hospital municipal. A sua proposta é a mesma que a do Júnior Ortiz? Então, eu não fico comparando as outras propostas. A nossa proposta é a construção do hospital municipal com maternidade, garantindo também uma ala especializada para os idosos. Quando fui vice-prefeita, fui a Brasília e consegui fazer uma articulação no Ministério da Saúde para ver a viabilidade desse projeto. Inclusive, na época, o secretário de Saúde do município me confiou um projeto para que fosse feito o início dessa discussão em Brasília. É possível, é viável, tem que ser articulado, porque esse hospital ele vai fazer um atendimento de média complexidade. São algumas cirurgias que podem ser imediatamente solucionadas sem que haja encaminhamento para o governo do estado, para o nosso hospital regional. Nós sabemos que nós temos muitas demandas, muitos atendimentos para serem realizados e a construção do hospital municipal, se é proposta de outro candidato, tem que ser efetivada. Nós vamos assumir um compromisso e efetivá-lo. Agora nós precisamos desse apoio e voto de confiança para atingirmos e efetivar essa proposta para os taubatianos. Mas nesse ponto ainda, lembrando que a senhora não mais como vereadora, agora como prefeita, né, já deve ter pensado aonde vai ser construído esse hospital municipal e a origem dos recursos. Existe uma emenda aprovada recentemente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a construção do hospital municipal. É claro
que a construção ela tem que sair do orçamento do município, articulado com o governo estadual e federal. Tem que sair, porque o custeio disso é alto, Paulo. Nós estamos falando aqui de um grande investimento para a cidade. Agora, em relação ao seu posicionamento da construção e local, é claro que o hospital tem que ficar ao lado do pronto-socorro municipal. É claro que pensamos sim na possibilidade dessa articulação com o Estado para viabilizar aquele terreno ao lado, tem um estacionamento amplo. E isso, é claro, é um projeto que tem que ser discutido. Candidato, voltando então aos questionamentos dos internautas, o senhor Mauro Tadeu pergunta à senhora o seguinte: o que a senhora acha dessa rotina anual de greve geral dos bancários, sempre dirigida pela CUT, sempre com viés político, partidário? Isso não enfraquece os reais objetivos da categoria? A categoria bancária unida, ela é organizada nacionalmente, é uma das categorias mais organizadas do país, porque a sua greve é nacional, né? A campanha nacional atinge o país todo, o resultado é maior, é mais rápido, e a greve, a culpa não é dos bancários, é dos banqueiros que mais lucram nesse país. Então, eu manifesto apoio a essa categoria, sou bancária, estou desincompatibilizada, a CUT é uma central muito séria e o Sindicato dos Bancários Taubaté Região também é um sindicato que defende os interesses dos trabalhadores. E eu quero até cumprimentar o Mauro, é um cidadão muito participativo aqui em Taubaté, e parabenizá-lo aí pela participação aqui. Então aí vai mais uma pergunta capciosa para você. Só lembrete, nós temos 4 minutos. É o seguinte, curiosamente, uma grande parte dos desvios petistas teve como responsáveis dirigentes bancários. Eu posso dizer o Berzoini, eu posso dizer o Vacari, eu posso dizer que lá atrás o falecido Busquem, sobrou muita coisa para ele, mas já tinha morrido quando estourou os problemas dele. Ou seja, tem uma certa tradição de dirigentes bancários participarem de malfeitos petistas. E como é que fica então essa visão que a senhora acabou de anunciar aqui? Então, não existe essa discussão do Ricardo Berzoini, olha, existem apontamentos e independe de profissão. Aqui nós estamos falando de pessoas que erram e que têm que serem responsabilizadas, independe. O prefeito, por exemplo, ele é advogado, tem outra profissão, é gerente de cidade, está aí, condenado pela justiça eleitoral. Então, independe a questão. Você falou bem do PT, do problema do mensalão. Não é só mensalão, é trensalão, é tudo de ruim que existe no país, e temos que abominar essas práticas. Nós temos que vencer isso, e Taubaté não pode aceitar mais corrupção na gestão pública. Nós temos que defender uma gestão ética, transparente, e valorizar o que é nosso, valorizar a nossa terra. Taubaté tem um povo gigante, trabalhador, e temos que mudar a nossa cultura assistencialista, de analisar um candidato de forma superficial pela campanha milionária, tem que acabar em Taubaté. Nós temos que realmente analisar propostas, trajetória política. Eu sempre falo, Paulo, para os taubatianos, e falo o seguinte: quando você vai abrir um crediário no comércio local, você vai comprar lá um imóvel, qualquer coisa que seja, sabe, Paulo, o que acontece? Você tem uma série de requisitos, de documentos para apresentar, certo? E eles investigam a sua vida, até achar todo, aquela relação completa da sua idoneidade. Meu Deus, nós estamos num momento crucial para o povo taubatiano. É necessário apostar em candidatos ficha limpa. Eu sou candidata ficha limpa, tenho experiência, tenho bagagem. Eu sei do que eu estou falando em relação à questão das realidades locais e das necessidades do povo taubatiano. É hora da mudança. Vamos apostar na mudança. É Vera Saba 35. Candidata, infelizmente nós estamos com o tempo que eu disse aqui no início já ultrapassado, né? Eu estou sendo cobrado por isso. A senhora pôde naturalmente expor aí as suas teses principais, pelo menos. Então, nesse final, eu vou pedir ao Paulo que complete o raciocínio dele, a senhora depois se despeça, e aí nós encerramos a participação em mais essa entrevista. Por favor, Paulo.
Na verdade, não é nem completar o raciocínio, que eu tenho feito com alguns dos candidatos aqui, que Taubaté tem uma área nobre, chama-se Esquina do Brasil, que é a confluência ali da Carvalho Pinto com a Dutra, que ali cabe um projeto fantástico, junto dentro de ideias ligadas à cultura, administração, enfim, uma série de coisas, até o próprio campo do esporte, o próprio Renato Teixeira, lá tem seu Parque Romari, ali comporta muita coisa. E nós temos a pergunta para a senhora seguinte, a nossa sugestão é que uma das primeiras medidas da senhora enquanto prefeita, se a senhora toparia, por exemplo, começar a providenciar a contratação de um concurso, de realização de um concurso público, nacional ou internacional, a respeito de projetos sobre toda aquela área. Ou seja, não vem ninguém com a coisa pronta, porque nós vamos fazer um grande concurso de preferência internacional, pela importância que tem. A senhora concorda com essa ideia? Com certeza, eu concordo, porque nós colocamos como meta explorar e potencializar a vocação natural do município de Taubaté, que é a cultura e o turismo. E nós queremos criar nessa área, Paulo, um grande centro de convenções. Vai ser um polo do turismo e da cultura no município, para explorar o turismo cultural, histórico, político. Nós temos que potencializar Taubaté. Desenvolvimento econômico se faz valorizando a vocação natural do município. Muito bom. Eu quero então pedir à senhora que em 35 segundos se despeça dos nossos internautas para que a gente possa encerrar então essa entrevista. Muito obrigado pela sua participação e, por favor, fique à vontade. Quero agradecer muito a oportunidade do Jornal Contato, por meio do Paulo de Tarso, do Carlos Marcondes. São pessoas que eu admiro, que fizeram parte dessa história política. Como fui vice-prefeita de Taubaté, eles acompanharam de perto tudo que passamos. Eu entrei nessa disputa num partido novo, com grandes propostas. Eu peço que vocês acessem o site verasaba.com.br para que acompanhem de perto e na íntegra todas as propostas, que aqui temos um tempo reduzido. Eu não quis me omitir de falar de todos os posicionamentos políticos e aquilo que defendo e aquilo que acredito. Eu tenho um posicionamento firme em relação a Taubaté. Nós queremos contribuir. Taubaté é uma cidade acolhedora, de um povo encantador, é uma cidade rica, com uma localização estratégica, e nós temos tudo para vencer e garantir justiça e qualidade de vida e a felicidade do povo taubatiano. Então, acreditem. Para a prefeita, peço seu voto de confiança. Vote Vera Saba 35 e vamos juntos, de forma democrática, colocar Taubaté no rumo certo. Obrigado, candidata, mais uma vez. Eu quero lembrar a todos que na próxima quinta-feira, às 16 horas, se não houver nenhum problema de reunião com a TV Vanguarda, às 16 horas em ponto, a gente espera receber aqui o candidato Saúde. Muito obrigado a todos e perdoe por esse lapso ocorrido aí na programação. Muito obrigado.